dance through the highways and on we'll go. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar especialmente pro pessoal que vai fazer a prova da SpaceX, tá? O pessoal tem um pouquinho de medo de geografia, fala que geografia é difícil. Gente, não é. Eu falei, já dei várias dicas nos meus vídeos lá, ó. Se você ainda não viu, vai lá. Eu analisei 20 anos do edital da SpaceX. Botei parte 1 e parte 2, tá? Então lá eu vou falando detalhadamente o que vocês realmente precisam estudar. E lá eu já falei pra vocês qual é a importância de vocês estudarem o edital bem, de vocês pegarem o edital para ler e utilizar a referência bibliográfica que tá lá, que é o Demetrio Magnoli, né? Os textos são muito ricos, né, em detalhes do que tá lá dentro do livro. Então, gente, façam os exercícios que estão no livro. O meu, eu comprei baratinho por R$ 15 no sebo, tá? Eu tenho dois. Então, assim, não é complicação. Geografia da SpaceX, ela é mais conteudista, ela não é tão conceitual, ela não vai te perguntar conceito das coisas, ela vai querer que você, primeiro, você entenda aquele fato, né? Interdisciplinarmente falando, ou seja, você tem que pegar um fato que é geográfico e você conseguir estender ele para outros âmbitos de estudos, outros âmbitos de análise, tá? Assim como a história, como a sociologia, quanto a filosofia, porque ele quer um estudo mais estruturado, né? A ideia é que você pegue, reflita, interprete aquilo que está acontecendo. Hoje eu trouxe para vocês rapidinho uma matéria que eu acho que é muito comum de cair, que é falar sobre migrações, tá? As migrações, elas na atualidade são um fenômeno muito complexo, tá? Então é um fenômeno que atinge todos os países. E na prova da SpaceX, ela é bastante detalhista, né, nessa parte de imigração, e ela pega tanto as partes de migrações internacionais quanto as partes de migrações brasileiras. Apesar da SpaceX ela não bater muito na tecla de Brasil, migrações sim é uma matéria bastante, migrações do Brasil sim é uma matéria importante dentro da SpaceX. E quando a gente pensa em Brasil, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre migrações brasileiras dentro da prova da SpaceX, mas é que vocês entendam, por exemplo, os principais fluxos migratórios que aconteceram, né, durante a história do Brasil, em pensar no Nordeste como uma região imigratória e o Sudeste uma região imigratória. Então, é tentar entender as trajetórias de migração interna que aconteceram no Brasil e quais são as influências disso para a nossa economia. Mas hoje eu vim tratar aqui um pouquinho sobre migrações internacionais contemporâneas, e a SpaceX ela gosta de bater na tecla disso, ela gosta que você entenda, por exemplo, as migrações não são um fenômeno recente, tá? Então aí você entender que as migrações, né, o deslocamento populacional, ele é uma marca do ser humano, é inerente ao ser humano migrar. Por exemplo, se o ser humano, né, se a raiz do ser humano, se os primeiros seres humanos eles surgiram na África, como é que nós temos, né, esse fenômeno de população na América do Sul, né? Toda essa questão aí de deslocamento populacional é muito importante, tá? Eu sei que, por exemplo, foi um momento que o ser humano ele se tornou sedentário, fez com que a gente partisse para construções das sociedades, mas migrar é do ser humano. Migração, deslocamento populacional é uma coisa muito importante. E a SpaceX ela gosta muito de relacionar a migração internacional com essa questão da era industrial e a globalização, né? O fenômeno da migração ela tá internamente, né, ligada à era industrial, ela tá internamente ligada à evolução técnico-científica e, consequentemente, à globalização. Por quê? A globalização ela acaba por meio dos avanços dos transportes, das telecomunicações, influenciando tanto positivamente quanto negativamente na questão de se mover dentro de um território, tá? Então aí você tem que pensar que a globalização ela acaba gerando fluxos, mas esses fluxos são de serviços, mas também esses fluxos principalmente de informação de informações. E essas informações elas vão ser muito importantes para disseminar uma cultura de consumo, criar sonhos e criar expectativa para que o migrante ele
faça esse processo de migração, tá? É claro que a gente tem que pensar o seguinte: o que é migração? Migração é um processo de deslocamento populacional. Só que essa migração ela pode ser feita tanto internamente, e a gente chama isso de migração nacional. A migração, o deslocamento, ele acontece dentro do território daquele país. Mas a migração, ela pode ser externa ou migração internacional, que é essa que a gente está tratando aqui. Então, as migrações internacionais, a gente tem que pensar que não é um fenômeno novo, né? A gente tem aí no século XV, XVI, com as grandes navegações, a Europa, ela agindo como um centro de repulsivo, né? Ele repele as pessoas, mas principalmente ele repele não porque está acontecendo uma guerra, não porque está acontecendo problemas econômicos, mas principalmente pelas descobertas das Américas, né? Então, as Américas, elas serão um centro atrativo por diferenciais motivos, né? Por diferentes motivos. América do Norte, a gente vai ter, por exemplo, migrantes fugindo da perseguição religiosa que está acontecendo na Europa nesse momento, né? Principalmente pela expansão do movimento protestante. Aqui no Brasil vai ser um pouco mais demorado. A América do Sul ela vai ter uma questão mais importante ligada às colônias de exploração, né? Então, as questões econômicas. Mas quando a gente começa aí no século XX, a gente já vai ter a Europa também como um centro repulsor, mas aí a gente tem que pensar nas unificações dos estados nacionais e as duas grandes guerras. Então, isso vai fazer com que as pessoas queiram sair da Europa e procurar outros centros, né, institucionais, outros centros nacionais para viver e se localizar. Vai ser nesse momento, principalmente, que a gente vai começar a ver os Estados Unidos como um centro atrativo muito importante de imigração. E a gente tem que pensar que os Estados Unidos ou no caso, o país que mais recebe imigrante do mundo. Uma coisa importante nesse quesito é que, assim, todos os países eles recebem imigrante, eles recebem, assim como sai imigrante do seu território, tá? Então, os Estados Unidos é o maior centro de atração, mas a gente também tem o Canadá, a gente tem o Japão, a gente tem países centrais, países desenvolvidos, eles são centros muito importantes de atração populacional, de atração de imigrantes. Mas uma questão, já foi questão da SpaceX, foi o seguinte: eles perguntam quais países, né, possuem uma percentagem de imigrantes maior. E a gente tem que pensar o seguinte: países que têm muito atrativos econômicos, lembrando que o fator econômico ele é o fator mais preponderante para as migrações internacionais contemporâneas. As pessoas migram por fatores econômicos. Os fatores econômicos ligados à indústria de petróleo, ligado ao petróleo, eles atraem muito migrante. Então a gente vai ver Emirados Árabes, Catar, Kuwait como os países que possuem maior percentagem de população imigrante dentro da sua estrutura populacional. Como assim? Bem, provavelmente tem mais migrantes do que população nacional, população nativa, tá? Então isso já foi questão de prova, né? Perguntar isso, qual desses países. Então são países do Oriente Médio, ligado à questão da indústria de petróleo, ligado ao petróleo. Então o petróleo ele vai ser um fator extremamente atrativo, né, para essa população migrar, para essa população procurar esses países, né, dentro de um centro regional de países que tem muitos conflitos. Então é o seguinte: quando a gente pensa fatores atrativos e fatores repulsivos, já falei sobre os fatores econômicos, eles serem os fatores mais importantes que nós vamos ter das questões internacionais de migração contemporânea. A gente tem que pensar que existem os fatores repulsivos. E o que são os fatores repulsivos? Guerra, fome, crises econômicas, crises sociais. Então, dentro de uma região na qual tem muitos conflitos sociais, muitos conflitos civis, muitas guerras, a gente vai ter esses países recebendo muito migrantes. Então, por isso que eles têm uma percentagem muito maior de imigrantes dentro da sua população. E se a gente for pensar qual é a região, né, do mundo que mais manda migrante para fora, né, que a gente chama de região imigrante, será os países da Ásia, né? Então, aí a gente tem a China
como um país que é bastante emigratório. Lembrando que emigração é quando a gente tem aquele fenômeno que é de saída de pessoas, né? No caso, é o seguinte, a gente tem emigração e imigração. Eu gosto muito de pensar que a emigração é uma ideia de saída, assim como a imigração é uma ideia de entrada. Então, a condição de emigrante, se eu sou uma pessoa na condição de emigrante, que eu ainda não saí do meu território, eu ainda não me desterritorializei, tá? E eu ainda estou para processar o fenômeno de imigração. Quando eu sou uma imigrante, eu já estou num território que não é o meu, então eu já tenho essa questão de desfazer os meus laços de solidariedade com o meu território, tá? Então eu já estou desterritorializada, então eu já estou num país diferente do meu, na qual aí a gente vai ter vários processos diferentes de que é as questões de adaptação do migrante, mas também a questão do imigrante e o seu sofrimento em se relacionar com a população daquele outro país. Lembrando que dentro dessa questão de migrações internacionais, uma das principais propostas de discussão dentro disso é o xenofobismo. Por quê? Apesar de várias pesquisas elas darem certeza pra gente sobre o fator positivo da migração em vários países, principalmente países da Europa, que são países que estão envelhecendo, na qual a população está encolhendo. Então, os migrantes, eles são importantes para restaurar a economia desses estados nacionais. A gente tem que pensar que, por mais que isso aconteça, a gente tem uma ideologia contra o outro. Então, a ideia do xenofobismo, ela é uma ideia ideológica, né? Essa revolta contra o outro, de achar que o outro vai roubar algo que é meu, que ele vai ter mais oportunidade que eu, isso é uma mentira, tá? O imigrante, normalmente, ele migra, né, com a ideia principalmente econômica de conseguir novas oportunidades de emprego, novas oportunidades sociais, uma qualidade de vida melhor, mas quando ele sai do seu país, né, quando ele sai da sua região de origem, ele vai para outra, ele está aceitando viver com o que ele tem. E muitas vezes são empregos que necessitam de mão de obra pouco qualificada, né, e na qual aquele nativo, ele não quer aquele tipo de emprego, tá? A gente vai ver alguns países, principalmente na Europa, sendo mais receptivos com esses imigrantes. A gente tem o exemplo da Alemanha. A Alemanha, ela reconhece o papel do migrante e a sua importância na economia, no crescimento da economia, sabendo, né, que as baixas taxas de natalidade daquele país eles fazem com que eu diminua a população economicamente ativa daquele país. Então, a necessidade de imigração para repor essa população economicamente ativa, ela é boa. Por exemplo, o migrante, normalmente, quando ele faz esse processo de imigração, esse processo de deslocamento, ele está numa faixa etária ali dos 20 anos, 20 e poucos anos, então ele está numa faixa ativa, né, dentro do mercado de trabalho, e ele tá com uma ideia, uma gana aí de vencer na vida, de conseguir uma coisa melhor para os seus pais. E a gente for pensar isso, gente, a economia do nosso país, ela também é muito movimentada pelo dinheiro que estão nesses outros países. Então, a gente tem que pensar o seguinte, na questão do México. A economia mexicana, ela é grandemente sustentada por esses mexicanos que estão nos Estados Unidos. Só que essa questão de xenofobismo ela é muito forte, né? Porque eu falei para vocês que é uma postura ideológica contra o outro. A gente realmente tem esse medo do estrangeiro, a gente vai ter um medo do diferente, mas a questão aí é do país aceitar ou não, então vai variar bastante. Os Estados Unidos é um país que recebe muito migrante, mas ele também tem vários aspectos que vão fazer com que as pessoas tenham esse medo desse migrante, né? Porque se a gente for pensar o seguinte, em 2008, os Estados Unidos sofrem uma grande crise econômica, tá? E essa crise econômica ela atinge a Europa em 2011. No mesmo ano de 2011, a gente vai ter início da guerra do Líbano e da guerra da Síria, o que faz com que a gente tenha o estopim, né, dessa crise humanitária que a gente está vivendo hoje de migração. Então a gente vai ver a Europa querendo migrar para os Estados Unidos, né, ou a Europa tentando se restabelecer, os Estados Unidos tentando se restabelecer economicamente, e mesmo assim, tendo que
receber essa grande quantidade de migrantes. Então, vocês poderiam pensar em várias coisas quando vocês tratam de migrações internacionais. Então, essa ligação com a Revolução Industrial, né, com a Revolução Técnico-Científica, é bem importante, com a globalização é muito importante. Quanto que a globalização, ela abriu as fronteiras, e isso é muito importante, só que é o seguinte, né, a globalização, ela abre as fronteiras, né, desses países, mas a globalização, ele é um processo excludente, não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que tem acesso à globalização. Então, gente, nesse quesito, vai começar a ter as migrações ilegais, porque eu não tenho acesso à migração, então eu vou forçar essa entrada nesse outro país, tá? Essa migração ilegal, ela vai aumentar, né, essa reação xenofóbica desses países, assim como ela vai aumentar as leis antimigratórias, e a gente vai ver aí vários países deixando essas leis muito mais duras, né, e criando também um sistema de muros. Esse debate, essa discussão sobre criação de muros, ela vai ser muito importante, né, nesse momento que a gente está vivendo. Essa leis antimigratórias, ela vai iniciar uma outra discussão que é falar sobre desglobalização, já que a gente está tentando fechar as nossas fronteiras. E isso não acontece somente, gente, em países centrais não, tá? Eu tô toda hora aqui falando para vocês sobre a importância da migração internacional, sobre a migração nos Estados Unidos, sobre a migração na Europa, porque essas são as principais discussões que estão nos jornais, nas mídias sociais. Mas se a gente for pensar que os maiores fluxos migratórios que ocorrem no mundo atualmente é a migração sul-sul, ou seja, de países periféricos para países periféricos. E o Brasil, ele está no centro desse contexto, quando a gente começa a receber aí vários haitianos, vários bolivianos, vários colombianos, vários venezuelanos, tá? Então o Brasil, ele acaba sendo o Eldorado, né? Mesmo passando por uma crise econômica dentro da América do Sul, tá? E não somente aqui da América do Sul, mas da África também. Então, os maiores fluxos migratórios do mundo, eles acontecem entre os países sul-sul. A gente chama isso de migração sul-sul, de países africanos entre países africanos, tá? Esses fenômenos mais complexos, que são dos países periféricos para os países centrais, eles acontecem sim, muito, com certeza, tá? Mas a gente tem que pensar que é um fenômeno muito mais complexo e muito mais diversificado, tá? Porque você precisa ter acesso a essa migração, e normalmente são países muito distantes um do outro, então o acesso a essa migração é mais difícil. Você pode falar assim, mas nós temos o exemplo do México e dos Estados Unidos que fazem fronteira. Isso já é uma exceção dentro dessa análise, tá? Gente, a gente tem aí um pano para muita história para contar sobre migração. Eu queria falar rapidinho um resuminho sobre isso. A gente aí pode falar sobre várias coisas aqui no Brasil, então eu acho importante no próximo vídeo a gente tratar bastante isso, que o Brasil, ele tem leis diferenciadas para, por exemplo, da questão dos refugiados. E os refugiados, gente, falar de refugiado na atualidade assim, com certeza tema de várias provas, seja ela militar, quanto seja de vestibulares ou etc., outros concursos, porque os refugiados são uma nova condição de imigrantes, tá? Eles estão num momento de migração forçada, mas eles são impedidos de voltar para sua terra natal, a sua terra de origem, porque ali está tendo uma guerra. Ou seja, a integridade física, mental dessa pessoa, ela tá instável, né? No caso aí, gente, a integridade física e emocional desse imigrante, ela tá abalada, ela está ameaçada, então eles são impedidos. Lembrando que a gente pode também ter a questão dos refugiados, mas a gente também tem uma outra questão chamados de os exilados, assim como a gente tem os migrantes humanitários. Então, por exemplo, a questão dos sírios no Brasil, eles estão em condições de refugiados, os do haitianos, eles estão numa condição aí de
de imigrantes humanitários, né? Não significa que eles estão tendo, por exemplo, dificuldade de voltar na sua terra porque estão sendo ameaçados por uma guerra, né? Por uma perseguição política. Os refugiados, eles não precisam necessariamente apenas sofrer uma ameaça à sua vida, somente em termos de conflitos, mas eles podem sofrer perseguições políticas, sociais, também econômicas e até mesmo por gênero, tá? Então, todas essas pessoas que sofrem e são ameaçadas por esses tipos de problema, por esses tipos de questões, eles podem entrar numa condição de refugiados. E aí a gente está vendo o maior movimento migratório, né, dos últimos anos. Por que, gente, eu falo isso? Lembra lá que eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente vai ter uma migração no século XV até o século XX de repulsão da Europa para outros países? Quando a gente tem aí a década de 50, a década de 70, a gente vai ter essa volta desses imigrantes, né, de volta para a Europa, literalmente de volta para minha terra, tá? Mas é uma condição totalmente diferente do que a gente está vivendo naquele momento. Até mesmo a grande diáspora, né, dos judeus, elas são condições diferentes do que a gente está vivendo hoje. Tá? A gente vê aí todo o norte da África, assim como questões como regiões do Oriente Médio sofrendo com crises agudas, políticas, sociais, não somente esses países, como os países também aqui da América do Sul. A gente vê aí a questão humanitária da Venezuela, né, e outros países que estão sofrendo com alguns processos sociais bem estruturados na sua política, como também a Nicarágua, e que fomentam muito a migração, mas a questão dos refugiados são essas, então a gente tem que prestar bastante atenção. Outra coisa importante que eu acho que a gente tem que destacar é que existem os refugiados, né, os exilados e os migrantes humanitários, e aqui no Brasil a gente pode ter essas três condições. Lembra que eu falei que o Brasil ele tem uma condição diferenciada das leis para migrantes. O Brasil é um país que historicamente recebeu bastante migrantes em estados de questões de dificuldades sociais e econômicas, tá? Então a gente recebe esses migrantes, apesar de que as últimas leis, né, o protetorado dos últimos candidatos, essas questões eleitorais que têm acontecido muito no mundo inteiro, essa questão do Trump contra os mexicanos, até mesmo alguns candidatos aqui no Brasil na última eleição falando sobre projetos anti-imigração. O Brasil ele tem um estatuto diferenciado para esse, então a gente sim recebe muito refugiado, como a gente recebe imigrantes humanitários, tá? Como é o caso dos haitianos, e assim como a gente pode ou não receber exilados, e os exilados eles é uma coisa bem específica, um conceito bem específico de migração, que é aquele imigrante que migra por causas políticas, por perseguição política, assim como nós tivemos vários exilados durante aí o regime militar. Gente, muita coisa pra gente falar. Quando eu falo aí sobre questões de querer ou não migração, sobre ser positivo ou negativo, se o Brasil ele precisa de leis mais severas ou não de imigração, isso é uma questão, uma discussão que tem que ser feita como um todo, que tem que ter um debate na sociedade brasileira, tá? Então não é uma pessoa que vai falar o que é certo ou não, e sim com um conjunto de debates. Eu acho que precisa ser agregado essa discussão sim à nossa sociedade, mas a gente tem aí os fatos, e os fatos são vocês saberem quais são os tipos de migração, né? E aí a gente aí falar sobre migração forçada, né? No caso aí dessas pessoas sírias. Eu tô falando da Síria, gente, mas existem outros diversos países, como a Líbia, a Tunísia, né? Aí os países do norte da África também sofrendo com essas questões, tá? Tô falando da Síria porque tá bastante aí nas mídias sociais, então a gente tá vendo bastante, a gente intimamente tá sabendo o que está acontecendo, porque as imagens, né, a projeção das imagens dessa guerra está bastante nas nossas televisões, nos nossos jornais, nos nossos Facebooks. Falo por isso, porque essa migração forçada não significa que todo migrante ele migra forçadamente, óbvio que não, tá? Existe a migração espontânea, então as pessoas elas querem sair
da sua região de origem, né, buscando melhoria de vida, você pode chegar para mim e falar assim: ah, mas professora, ela foi forçada porque ela não tinha emprego na cidade dela. Gente, de qualquer modo, isso não é uma migração tão forçada assim não, isso já não é considerado uma migração forçada. Mas tem aquelas pessoas que realmente elas vão trabalhar, estudar, né? Ou só vão porque acreditam que aquele país, ele tem aqueles países, né? Aquela gama de países tem condições de vida, qualidade de vida diferente do que eu tenho aqui e eu tenho oportunidade de me inserir naquela sociedade, tá? Então a gente tem as migrações forçadas, as migrações espontâneas, lembrando que existe um tipo de migração chamada de fuga de cérebros que é muito importante, que ela é causada principalmente pela falta de oportunidade tecnológica e científica num país. Então as principais cabeças, né, os cientistas, os professores, eles saem daquele país para poder estudar, né, e aplicar o seu conhecimento em outros locais que dão a oportunidade para isso. Isso gera um grande problema para aquele país que tem, né, aqueles cientistas, aqueles professores, aqueles cérebros, né? Porque isso acaba levando aquele conhecimento para outro país que já é muito tecnologicamente avançado, que educacionalmente já é avançado também, então eu acabo gerando uma concentração tecnológica e uma concentração de educação em países que já são historicamente importantes nessa área, tá? Mas a gente vê um caso do Brasil importante, com os cortes, por exemplo, feito das verbas do CNPq, das universidades públicas. Então é muito comum países subdesenvolvidos ter essa fuga de cérebros, tá? A gente tem que pensar então também nos tipos de migração, mas eu vou falar sobre isso mais quando eu falar sobre o Brasil, que são as migrações de êxodo rural, êxodo urbano, transhumância, sazonais, pendular, tá? Então eu vou tratar isso melhor quando eu falar só sobre migração brasileira, e isso é papo para outro vídeo. Eu jurava que eu ia fazer um vídeo pequeno, como sempre não consegui. Agradeço por vocês terem assistido até o final. Gente, deixa aí no box de comentários o que vocês gostariam que eu gravasse para vocês, tá? Muita gente pediu para fazer resumo. Gente, resumo é muito complexo. Então eu vou fazendo resuminhos pequenininhos, assim, vou lançando. Então aproveita que eu estou fazendo o que vocês estão pedindo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque é muito importante. Primeiro, para que o conhecimento chegue às outras pessoas, eu acredito que essa é a função da educação, que essa é a função de um professor, né? Prover conhecimento, prover educação de uma forma estruturada, é claro, né? E levar esse conhecimento da prova da SpaceX para as outras pessoas, aquelas que não podem pagar, né? Ou aquelas que tem outro tipo de ensino-aprendizagem, que gostam mais de ver vídeo no YouTube, ou que trabalham e que não podem ter um cursinho. Eu agradeço, gente. Muito, muito obrigada e até a próxima.